Eu traí meu marido com meu ex e achei que ele nunca fosse descobrir. Mas tudo explodiu na minha cara numa manhã, quando ele voltou para casa para pegar a mochila da nossa filha, e acabou nos flagrando na cama. Sinceramente, se vocês me julgarem por isso, eu mereço. Mas eu preciso desabafar em algum lugar, porque eu simplesmente não consigo entender como consegui estragar tudo dessa forma. Fui pega traindo e aconteceu da pior maneira possível. Estou falando daquele tipo de situação em que você perde tudo, todo mundo fica sabendo e sua vida inteira desmorona em uma única manhã. Pois é, isso aconteceu comigo há 3 semanas, e ainda estou tentando processar. Deixa eu voltar um pouco. O nome do meu marido é David. Nós nos casamos quando eu tinha 21, logo depois que terminei a faculdade de pedagogia. Eu sei que parece cedo, mas a gente já estava junto desde o 2º ano da faculdade, e parecia certo naquela época. David sempre foi daqueles caras que tinham tudo planejado. Bom emprego, renda estável, queria casa, filhos, família. E eu, aos 21, pensei, sim, por favor, porque eu não tinha a menor ideia do que queria fazer da minha vida. Tivemos nossa primeira filha, Emma, quando eu tinha 23. Depois, 2 anos depois, nasceu nosso filho, Lucas. Virei mãe em tempo integral porque a creche era cara e o salário de David era apenas razoável, mas suficiente. O plano era que eu voltasse a dar aulas quando os dois estivessem na escola em período integral. Eu tinha o diploma em pedagogia, mas nem tinha certeza se queria mesmo lecionar. Enquanto isso, David já falava em planos de 5 anos, aposentadoria e todas essas coisas de adulto que faziam ele parecer tão maduro e responsável. Olhando para trás, acho que eu estava mais apaixonada pela ideia de ter minha vida organizada do que realmente pronta para o casamento. Mas enfim, éramos jovens e ingênuos, achávamos que sabíamos de tudo. Nos primeiros anos, tudo correu super bem. David trabalhava duro e sustentava a gente. Eu cuidava da casa e das crianças, e parecia que vivíamos aquela vida perfeita de subúrbio. Compramos uma casa de 4 quartos em um bairro familiar com boas escolas, saíamos para encontros uma vez por mês quando minha mãe ficava com os pequenos. Mas por volta do 4º ano, comecei a me sentir estranha em relação a tudo, como se estivesse me perdendo de mim mesma e virando uma pessoa que eu não reconhecia mais. Passei de alguém com pensamentos, interesses e sonhos próprios para ser apenas a esposa do David e a mãe da Emma e do Lucas. E não me entendam mal, eu amo meus filhos mais do que tudo nesse mundo, mas comecei a me sentir invisível como pessoa. David chegava do trabalho querendo falar de coisas chatas de adulto, como o pagamento da hipoteca, em qual pré-escola matricular o Lucas ou se devíamos refinanciar a casa. E eu tinha passado o dia inteiro assistindo Disney Junior, lavando roupa sem parar e limpando as mesmas bagunças repetidamente. Sentia meu cérebro literalmente virar mingau pela falta de estímulo adulto. Era como se eu ficasse mais burra a cada dia. Passei a gastar mais tempo no Instagram e no TikTok enquanto as crianças dormiam, vendo minhas amigas da faculdade viajando, trabalhando, saindo para bares. Vivendo vidas empolgantes e independentes, enquanto eu limpava nariz de criança, lavava roupas e me sentia invisível. Eu estava sofrendo com essa mudança de identidade, de uma garota divertida da faculdade para ser apenas esposa e mãe. Eu sei que redes sociais enganam, mas quando você já está se sentindo tão mal consigo mesma, é fácil acreditar que todo mundo tem a vida perfeita e só você está afundando. Provavelmente foi aí que começou toda essa bagunça, para ser sincera. Eu estava vulnerável, questionando todas as minhas escolhas de vida e sentindo que tinha aberto mão de tudo que me tornava interessante para ser só uma dona de casa entediante. Foi então que o Tyler me mandou mensagem do nada. Tyler foi meu ex no 1º ano da faculdade, antes de eu conhecer o David. A gente namorou uns 8 meses e sinceramente foi intenso. Ele era espontâneo, charmoso e tinha aquele ar de má influência que deixava a minha versão de 18 anos empolgada. Meus pais o detestavam, o que provavelmente só me fazia gostar mais dele naquela época. 1 ano atrás, ele apareceu no meu Instagram com uma mensagem casual, elogiando uma foto da minha família. Algo do tipo: "Oi, como você está?", comentando numa foto minha, do David e das crianças na praia no verão passado. Eu devia ter ignorado completamente, mas estava me sentindo tão solitária e invisível que receber atenção de qualquer pessoa parecia maravilhoso, mesmo que fosse do meu ex de 8 anos atrás. Começamos a trocar mensagens. Nada demais no início, só falando da vida e relembrando a época da faculdade. Tyler me contou sobre o trabalho dele em vendas, que viajava bastante pelo estado, que continuava solteiro e morando num apartamento descolado no centro. Mas as conversas ficaram flertando bem rápido. Tyler sempre foi bom com palavras e começou a dizer coisas como você está incrível nas suas fotos, e perguntar por que eu parecia triste ou distante em algumas delas. Ele lembrava de pequenos detalhes sobre mim que o David já tinha esquecido com o tempo, como o quanto eu era obcecada por podcasts de crime reais. Eu comecei a esperar pelas mensagens do Tyler mais do que por qualquer outra coisa no meu dia. Ele me fazia sentir vista e interessante de novo, em vez de só ser uma mãe exausta que não usava uma roupa de verdade há semanas. Depois de alguns meses, ele começou a pedir para a gente se encontrar, só para tomar um café e colocar a conversa em dia pessoalmente. Eu sempre dizia não porque obviamente é uma péssima ideia quando você é casada, mas ele insistia de um jeito tão charmoso que no fim, eu cedi. Finalmente aceitei encontrar com ele em um Starbucks do outro lado da cidade, enquanto as crianças estavam na casa da minha mãe num sábado. Eu disse ao David que iria fazer compras e voltaria em algumas horas.
Rever o Tyler foi como voltar no tempo para quando eu era jovem, divertida e cheia de possibilidades pela frente. Ele estava exatamente igual na época da faculdade. Conversamos por 3 horas e parecia que nenhum tempo tinha passado. Tyler me ouviu reclamar de como me sentia presa e invisível. Disse que eu era inteligente e bonita demais para desperdiçar a vida no subúrbio, que eu merecia mais emoção e paixão. Eu sabia que provavelmente ele estava só dizendo o que eu queria ouvir, mas aquilo me fazia tão bem. Quando foi a última vez que o David me chamou de bonita ou agiu como se eu fosse interessante? Sinceramente, eu nem lembrava. E foi assim que começou. A gente passou a se encontrar a cada poucas semanas, sempre que eu conseguia inventar uma desculpa para sair. Sempre em lugares onde o David nunca nos veria. Normalmente quando ele estava no trabalho e as crianças na creche ou na casa da minha mãe. Por meses, nós só conversamos e flertamos, sem ultrapassar limites sérios. Tyler me elogiava e me fazia sentir atraente de novo. Me ouvia desabafar sobre o casamento sem me julgar. Me lembrava como era bom ter alguém genuinamente interessado no que eu tinha a dizer. Mas eventualmente a relação emocional virou física. Começou com abraços mais longos e toques de leve na minha mão por cima da mesa. Depois, Tyler me beijou no estacionamento de um restaurante onde tínhamos almoçado. Eu devia ter parado ali, mas não parei. Eu estava viciada na forma como ele me fazia sentir, como uma mulher desejada com vontades e necessidades próprias, em vez de apenas a esposa do David e a mãe das crianças. Passamos a transar no carro dele ou em quartos de hotel quando ele estava na cidade a trabalho. Eu fiquei ótima em inventar desculpas, compras para fazer, amigas para encontrar, compromissos que não existiam. O David nunca desconfiou de nada porque confiava totalmente em mim. A culpa me consumia, mas eu não conseguia parar. Tyler representava tudo o que eu sentia ter deixado para trás quando me casei tão jovem: liberdade, emoção, a sensação de ser desejada por quem eu era e não apenas pelo que eu podia fazer pelos outros. Isso durou uns 6 meses. Eu já estava craque em mentir e esconder rastros. David não fazia ideia. Ele estava focado em conseguir uma promoção no trabalho, e a gente nem estava brigando nem nada. Só vivíamos vidas separadas. Ele no mundo dele e eu no meu, sem que nenhum dos dois prestasse realmente atenção no outro. Até que o Tyler começou a querer mais. Disse que estava se apaixonando por mim de novo, que queria que a gente tivesse um relacionamento de verdade, que eu deveria deixar o David e que juntos a gente poderia resolver a questão da guarda. Parte de mim se sentiu tentada por essa fantasia, mas eu não sou burra. Eu tenho 2 crianças pequenas, não tenho emprego e não teria como me sustentar sozinha. E apesar de tudo, eu não queria destruir a estabilidade dela só porque eu estava passando por uma crise existencial. Então, falei para o Tyler que a gente precisava desacelerar, que eu não estava pronta para explodir minha vida inteira e precisava de tempo para pensar. O Tyler não reagiu bem. Começou a ficar possessivo, exigindo mais do meu tempo, aparecendo em lugares onde sabia que eu estaria com as crianças, mandando mensagens sem parar e ficando bravo quando eu não respondia rápido. Eu devia ter terminado tudo ali, mas ele tinha esse jeito de me fazer sentir culpada por tê-lo iludido. A situação estava saindo do controle, mas eu me sentia presa entre 2 vidas, com medo de abandonar meu casamento, mas viciada demais na atenção do Tyler para conseguir largá-lo. E foi isso que levou a manhã que destruiu tudo. Era uma terça-feira de março, e o David estava arrumando a Emma e o Lucas para a escola, como sempre fazia antes do trabalho. O Tyler estava me bombardeando de mensagens desde as 6 da manhã, dizendo que estava na cidade para uma reunião e que precisava me ver. Ele estava hospedado num hotel a uns 15 minutos daqui e implorava para eu ir até lá, só por 1 hora. Eu ficava dizendo que não, porque o horário era arriscado demais. O David tinha uma rotina previsível, mas e se alguma coisa desse errado e ele voltasse mais cedo? E se uma das crianças passasse mal na escola e eu tivesse que buscá-las? Mas o Tyler continuou insistindo. Disse que iria embora da cidade naquela tarde e não voltaria por semanas. Estava frustrado com toda essa vida de encontros escondidos e queria que a gente tomasse decisões de verdade. No fim, eu concordei em vê-lo, mas só por pouco tempo. Meu plano era esperar o David sair com as crianças por volta das 7h30, ir até o hotel do Tyler, e voltar antes das 9h30, quando ninguém ainda esperaria me encontrar em casa. Só que o Tyler teve uma ideia diferente. Queria vir até a minha casa, já que teríamos privacidade e não precisaríamos nos preocupar em ser vistos em um hotel. Cada instinto dentro de mim gritava que aquilo era uma péssima ideia, mas o Tyler fez parecer tão razoável. Só aquela vez para termos uma conversa de verdade sem pressa. Ele prometeu que sairia assim que eu pedisse e que seria super cuidadoso com o horário. Eu fui idiota e disse sim. O plano era simples. David sairia com as crianças às 7h30, como sempre. Tyler chegaria por volta das 8h e iria embora às 9h15. Tempo de sobra antes do David voltar da escola e seguir para o trabalho. Naquela manhã, eu estava um caco. Preparei o café da manhã para todos, mas ficava olhando o relógio a cada 2 segundos, pulando com qualquer barulho. David perguntou se eu estava bem, porque parecia estranha, e eu culpei o excesso de café. Olhei pela janela enquanto ele colocava as crianças no carro. Emma acenou para mim, e eu acenei de volta, me sentindo a pior mãe do planeta. Mas já estava envolvida demais para recuar.
Tyler chegou na minha porta 10 minutos depois. Mal entramos na sala e já estávamos nos agarrando. Toda aquela tensão de semanas de encontros escondidos explodiu de uma vez. Ele repetia o quanto tinha sentido minha falta e como era bom finalmente estarmos em um lugar onde podíamos relaxar. Eu levei para o quarto, e aquilo parecia cruzar uma linha enorme. Era a minha cama com o David, onde tivemos nossos filhos e sonhamos com o futuro. E agora eu estava levando outro homem para lá. Mas naquele momento parecia inevitável, como se tudo tivesse levado a essa escolha de colocar o Tyler acima do meu casamento. Estávamos tão envolvidos que perdemos completamente a noção do tempo. Por isso não ouvimos o carro do David entrando na garagem, nem seus passos na calçada, nem a chave girando na porta. O primeiro sinal de que algo estava errado foi o barulho da porta batendo e a voz dele me chamando, não no tom alegre de bom dia, mas num tom frio que gelou meu sangue. Eu e Tyler congelamos na cama, nos olhando em puro pânico. Peguei o celular. Eram 8h45. O David não deveria estar em casa por pelo menos mais 2 horas. O que tinha acontecido? Ouvi ele andando pela casa, abrindo e fechando portas como se procurasse algo. Depois, seus passos na escada cada vez mais próximos do quarto onde eu e Tyler tentávamos, desesperados, nos vestir. Não havia onde se esconder, nem como fazer o Tyler sair sem ser visto. Nosso quarto ficava no alto da escada, sem outra saída. O carro do Tyler estava parado bem em frente à casa. Consegui vestir um roupão no exato momento em que o David apareceu na porta. A expressão no rosto dele, ao ver o Tyler de pé, sem camisa e segurando as roupas, vai me assombrar para sempre. A princípio não foi nem raiva, mas puro choque e confusão, como se o cérebro dele não conseguisse processar o que estava vendo. A esposa na cama com outro homem, numa terça-feira de manhã, enquanto os filhos deveriam estar na escola. David ficou parado, talvez por segundos, mas que pareceram horas, olhando de mim para o Tyler, como se tentasse resolver um quebra-cabeça sem sentido. Então a realidade bateu, e o rosto dele passou por 5 emoções de uma vez. Dor, raiva, traição, nojo, tudo misturado numa expressão que eu nunca tinha visto antes. Ele não gritou nem quebrou nada como eu esperava. Só disse meu nome, num tom baixo e decepcionado, que doeu mais do que qualquer grito. Eu não conseguia dizer nada. Fiquei ali de roupão, me sentindo a pior pessoa do mundo, enquanto o Tyler terminava de se vestir com as mãos trêmulas. Finalmente, ele murmurou algo como desculpa. Não era assim que eu queria que você descobrisse. Isso fez o David voltar o olhar para mim, com uma expressão de pura traição. Ele perguntou há quanto tempo eu estava mentindo, se alguma coisa no nosso casamento tinha sido real. Se eu algum dia o amei de verdade ou só o usei por segurança enquanto decidia o que queria da vida. Tentei explicar que não era bem assim, mas cada palavra que eu dizia soava patética e egoísta. David me cortou e mandou o Tyler sair da casa antes que chamasse a polícia. A voz dele tremia de raiva. Tyler pegou as coisas e praticamente correu escada abaixo, sem olhar para mim. Ouvi a porta bater e o carro dele arrancar. Assim, ele se foi, e fiquei sozinha com o David e os destroços do nosso casamento. David mandou eu me vestir, porque não conseguia conversar enquanto eu ainda estava de roupão no quarto onde tinha acabado de trair ele. Coloquei uma calça jeans e um suéter com as mãos tremendo. Quando voltei para a cozinha, o David estava sentado à mesa com a cabeça entre as mãos. Parecia ter envelhecido 10 anos em 20 minutos. Ele me contou que a Emma tinha esquecido a mochila e pediu para ele voltar para buscar. Foi por isso que chegou em casa inesperadamente. O esquecimento inocente da nossa filha de 6 anos expôs meu caso e destruiu a nossa família. A ironia era tão cruel que me deixou enjoada. Se a Emma tivesse lembrado da mochila, o David nunca teria nos pegado. Eu poderia ter continuado levando minha vida dupla por sei lá quanto tempo. Mas em vez disso, um detalhe bobo detonou tudo. David me perguntou de novo há quanto tempo aquilo acontecia. E dessa vez eu contei tudo. A mensagem do Tyler no Instagram, os meses de affair emocional antes de virar físico, todas as mentiras e desculpas que eu inventava. A cada detalhe, ele parecia mais destruído. Perguntou se eu amava o Tyler, se queria deixá-lo para ficar com meu ex. Eu tentei explicar que não era sobre amor, mas sobre me sentir perdida, invisível, e buscar a emoção que não tinha mais na nossa vida de casados. Mas o que o David disse deixou tudo pior, que se eu tivesse me apaixonado por outra pessoa, pelo menos seria uma razão compreensível. Mas jogar fora nosso casamento e nossa família só porque eu estava entediada era imperdoável. Ele fez perguntas que eu não queria responder. Onde eu e o Tyler nos encontrávamos, se mais alguém sabia, se eu tinha exposto as crianças às minhas mentiras. Tive que admitir que o Tyler esteve em lugares onde a Emma e o Lucas estavam, que eu o apresentei como um amigo antigo quando nos encontramos no parque, que sem saber, nossos filhos acabaram envolvidos na minha traição. Foi aí que o David realmente perdeu o controle. Talvez pudesse me perdoar por trair, mas envolver as crianças inocentes nas minhas mentiras era uma linha que ele não poderia cruzar. Disse que eu tinha colocado meus desejos egoístas acima de tudo. Mandou eu arrumar uma mala e ir embora, porque ele precisava de espaço para decidir o que fazer. Não conseguia nem olhar para mim sem sentir nojo. Eu implorei para ficar, prometi acabar de vez com o Tyler, ir para terapia de casal, fazer qualquer coisa para salvar nosso casamento. Mas o David respondeu que eu devia ter pensado nisso antes de trazer outro homem para a nossa cama. Disse que precisava focar nas crianças e encontrar uma forma de explicar por que a mamãe não moraria mais em casa. Arrumei uma mala com as mãos trêmulas enquanto ele ficava na sala, olhando para o nada. Continuei pedindo desculpas, tentando me explicar, mas ele não quis ouvir. Só mandou eu deixar a chave e disse que o advogado dele entraria em contato. Estou há 3 semanas morando no apartamento da minha irmã, enquanto o David dá entrada no divórcio. Ele está pedindo a guarda total da Emma e do Lucas, alegando que minha traição e meu péssimo julgamento me tornam uma mãe incapaz.
Disse que eu priorizei meu caso amoroso em vez do bem-estar dos nossos filhos. As crianças não entendem porque eu não volto para casa. O David contou que eu estou doente e preciso ficar longe até melhorar. A Emma vive perguntando quando a mamãe vai estar boa para voltar, e meu coração se despedaça cada vez que ouço. Minha família está enojada comigo. Meus pais não acreditam que joguei fora um bom casamento com um homem que me amava. Minha irmã me deixa ficar na casa dela, mas deixa claro que acha que fui uma idiota e que mereci o que aconteceu. O Tyler sumiu completamente depois daquele dia. Me bloqueou em tudo e desapareceu. Todas aquelas promessas de futuro evaporaram no segundo em que as coisas ficaram reais e complicadas. No fim, ele só queria a emoção do caso proibido, não lidar com as consequências. Eu perdi meu marido, meus filhos, minha casa e o respeito da minha família por causa de um homem que não teve nem coragem de atender minhas ligações quando a diversão acabou. O mesmo homem que dizia me amar e querer uma vida comigo me abandonou no momento em que eu realmente precisei. Agora, com 26 anos, estou começando do zero. Sem emprego, sem casa, com visitas limitadas aos meus filhos. Tudo porque me entediei com uma vida perfeitamente boa e me convenci de que merecia mais emoção. O David já está conversando com o corretor para vender a nossa casa. Ele não quer continuar morando em um lugar que carrega tantas lembranças do nosso casamento fracassado. Meus filhos vão perder a casa da infância por causa das minhas escolhas. Emma vive perguntando ao pai por que eu não posso simplesmente tomar um remédio e melhorar para então voltar para casa. Ela não entende que a mamãe fez escolhas que não podem ser desfeitas com comprimidos ou pedidos de desculpa. Que alguns erros destroem tudo que você mais ama. A pior parte é que o David está lidando com tudo de uma forma incrível. Ele está sendo um pai solteiro exemplar e protegendo as crianças de quase todo o drama. Nunca fala mal de mim na frente deles, mesmo tendo todos os motivos do mundo para me odiar. Não consigo parar de pensar naquela manhã de terça-feira e em como tudo poderia ter sido diferente. Se Emma não tivesse esquecido a mochila. Se eu tivesse dito não quando Tyler pediu para vir até minha casa. Se eu simplesmente tivesse valorizado o que já tinha, em vez de correr atrás de uma fantasia de emoção. Mas eu não fiz nada disso. E agora preciso viver com as consequências para sempre. Meus filhos vão crescer em um lar destruído porque a mãe foi egoísta e estúpida. Eles sempre vão se lembrar de que eu escolhi outro homem em vez da nossa família. As pessoas continuam me perguntando se o caso valeu a pena. E eu tenho vontade de gritar que é claro, não valeu. Nada poderia valer a perda dos meus filhos e a destruição da segurança deles. Eu achava que estava perdendo algo por ter me casado jovem e ter me acomodado em uma vida doméstica. Mas na verdade, o que eu estava deixando de lado era a chance de valorizar o homem que me amava e a linda família que construímos juntos. Agora moro no quarto de visitas da minha irmã, tentando entender como me tornei o tipo de pessoa capaz de mentir para o próprio marido todos os dias durante meses. Como fui capaz de olhar nos olhos dos meus filhos no café da manhã sabendo que em poucas horas eu estaria me encontrando às escondidas com outro homem. A versão de mim mesma que existiu nesses meses parece uma completa estranha agora. Alguém egoísta e irresponsável, que se convenceu de que merecia ter tudo o que queria sem arcar com nenhuma consequência. Eu sei que escrever isso não vai mudar nada nem apagar os danos que causei, mas talvez alguém leia este desabafo e pense duas vezes antes de cometer os mesmos erros que eu, antes de jogar fora algo verdadeiro por algo que nunca teria futuro. Porque o caso não tinha realmente a ver com Tyler, nem com saudade do meu ex, nem com necessidade de mais paixão. Tinha a ver comigo, com a minha imaturidade em não conseguir me abrir com meu marido sobre estar me sentindo perdida. David e eu poderíamos ter superado meus conflitos de identidade se eu tivesse sido honesta sobre as minhas dificuldades. Em vez de buscar conforto nos braços de outro homem, poderíamos ter encontrado formas de nos reconectar no relacionamento se eu tivesse dado a ele essa chance. Mas em vez disso, eu escolhi a opção nuclear e destruí tudo que construímos juntos. E agora eu não tenho mais nada, e só posso culpar a mim mesma por tudo que eu mesma causei.